Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao 5º e último domingo da Quaresma. Sim, no próximo domingo, a igreja celebra o domingo de Ramos e da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o último domingo do tempo da Quaresma, nós estamos como que nos direcionando para a conclusão deste tempo de graça. Este tempo começado lá na quarta-feira de cinzas, não se lembra? Onde o profeta Joel nos introduzia com aquele chamado, aquele toque da trombeta, a um tempo de conversão, de penitência, de jejum, de lágrimas, de oração, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia de nós. E meus irmãos, nessa caminhada que nós iniciamos lá na quarta-feira de cinzas, a primeira palavra marcante que Deus imprimiu em nosso coração foi no primeiro domingo da Quaresma, onde no Evangelho escutávamos Jesus entrando o deserto adentro. E lá, naquela ocasião, no primeiro domingo da Quaresma, toda a igreja de Deus era convidada a ver nesta entrada de Jesus no deserto, não simplesmente como uma informação geográfica, Jesus foi ao deserto da Judéia, não. A igreja nos fala desta entrada de Jesus no deserto para nos falar de uma realidade espiritual. Jesus vai ao deserto, o lugar do combate. O lugar onde Deus, uma vez chamou Israel, seu povo, que saía do Egito, e num deserto Deus fez aliança com o seu povo, mas também o deserto, o lugar onde Israel muitas vezes foi escravizado pelo pecado, pelos vícios e pelo demônio. Jesus vai ao deserto, não simplesmente um lugar geográfico. A igreja nos faz contemplar o deserto no primeiro domingo da Quaresma para entendermos o sentido espiritual da Quaresma. A Quaresma é um tempo de combate, um tempo de luta contra o mal que há dentro de nós, chamado concupiscência, os pecados que nos dominam, os vícios, os impulsos que nos dominam, mas também um tempo de combate contra o que há fora de nós, o espírito maligno que nos tenta e que quer a nossa inimizade com Deus. Jesus entrava no deserto para recordar o homem que toda a vida humana é um combate contra o mal. E que nós precisávamos, meus irmãos, neste tempo específico da Quaresma, nos fortalecer neste combate. E voltar a ter esperança, porque nós não combatemos sozinhos. Ele caminha conosco. Ele veio ao deserto da nossa existência para nos conduzir ao jardim da ressurreição. E é tão bonito ver como a igreja, ao longo da Quaresma, foi nos conduzindo com Cristo, através de Cristo, para o dia de hoje. No segundo domingo, escutávamos a transfiguração do Senhor, o que nos falava tão belamente sobre a esperança daqueles que combatem. Os que combatem no deserto não combatem por nada. Não combatem por este mundo. Combatem por causa da glória que se manifestou do Tabor. Combatem contra o mal porque sabem que esperam a ressurreição dos mortos. Sabem que esperam o reino dos céus, a glória que é de vir. O terceiro domingo, nós escutávamos Jesus se apresentando para a samaritana como a água que dá vida. E a igreja nos ensinava que muitas vezes na nossa caminhada desta vida, extenuados pelo cansaço, pelo sol, nós queremos desanimar. E Jesus sentava-se no poço da nossa vida e dizia: vocês que continuarem bebendo a água deste mundo não terão forças para continuar. Vinde a mim, eu sou água viva, e quem bebe de mim jamais terá sede. E a igreja nos recordava: o Senhor é a água que dá a vida. O Senhor é a água que nos fortalece na caminhada. No quarto domingo, no domingo passado, Jesus ia ao encontro de um homem cego, de um homem que nasceu na escuridão. E a igreja não nos fala desse encontro de Jesus com o cego simplesmente para nos narrar uma cura. Mas de modo espiritual, a igreja quer mostrar que esse é o sentido da nossa caminhada quaresmal. Este é o sentido da nossa relação com Jesus. Ele nos liberta da cegueira que o mal gerou em nós. Ele nos liberta da cegueira que o pecado gerou em nós. E nós, curados pelo Senhor Jesus,
vemos a face de Deus. E qual é a face de Deus? A face que se manifesta em Jesus Cristo. Ele é a face de Deus, na qual nós podemos dizer, cremos. Eu creio, Senhor, no teu amor. Eu creio, Senhor, que tu és luz. Eu creio que tu és salvação, porque no teu Filho tu nos libertaste da escuridão, do pecado, da cegueira. E hoje, meus irmãos, vejam que beleza, o fim dessa caminhada quaresmal, o último domingo da quaresma, nós somos levados ao túmulo de Lázaro. Nós somos levados a um lugar onde Jesus chorou durante 3 vezes, não é? Nós vemos isso no Evangelho. 3 vezes Jesus chorou naquela situação de morte do seu amigo Lázaro. Nós somos apresentados a um Jesus que nos ama e que se entristece com o efeito que o pecado gerou em nós, a morte. Um Deus que nos ama e que não se conforma em nos abandonar ao poder da morte, do pecado, mas um Deus que está disposto, inclusive, a morrer para matar a morte. Se no primeiro domingo fomos ao deserto com Jesus, não simplesmente para vermos a terra seca, mas para vermos que Jesus entrou na nossa realidade seca para transformar a nossa vida, hoje estamos diante do túmulo de Lázaro, não simplesmente para constatar que todo homem morre. Pelo contrário. Hoje a igreja nos leva diante do túmulo de Lázaro para ver que Deus vai além da morte. Para ver exatamente que a vontade de Deus se manifesta hoje em figura, como prefiguração, como imagem do que irá acontecer daqui a 2 semanas. O Senhor Jesus, o nosso Deus Salvador, que destruirá para sempre o poder da morte sobre nós. Começamos há 4 domingos atrás um combate contra o mal, contra o pecado, contra a morte. Terminamos hoje, no último domingo da quaresma, com Jesus vencendo a morte, ressuscitando Lázaro. Mas, meus irmãos, a ressurreição de Lázaro não é a ressurreição que nós esperamos. Lázaro foi ressuscitado, foi reanimado e morreu de novo. Jesus hoje, nesta ressurreição, nessa reanimação de Lázaro, apenas mostra em figura aquilo que nele próprio acontecerá. E ele próprio doará a toda a humanidade. A vida nova da ressurreição, a vida nova da graça, a reconciliação com Deus que nos abre para a eternidade. Hoje, este evangelho que nos fala de Jesus reanimando, ressuscitando Lázaro, doando vida a Lázaro, recorda a cada um de nós, meus irmãos, que só em Jesus a vida verdadeira se manifestou. Só em Jesus nós descobrimos o sentido da nossa existência nesse mundo. Nós não nascemos para a morte. Nós não nascemos para o túmulo. Nós não caminhamos nesta vida para parar diante da desgraça de um sepulcro. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para o céu. E hoje Jesus nos recorda isso quando diz para Lázaro e o que dirá para nós no último dia. Naquele dia final. Vem para fora. Vem para a vida. Sai da escuridão da morte. Cristo, teu Senhor, te libertou. Ele vive e por isso tu viverás. É Jesus, meus irmãos e irmãs, que hoje se apresenta como a vida e a ressurreição. É o que ele diz para Marta tão belamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Creis isto? Foi o que Jesus perguntou a Marta. E ela respondeu, creio, Senhor. Creio que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que veio nos salvar. Irmão e irmã, nesse último domingo da quaresma, o Senhor que manifesta esse sinal na vida de Lázaro para dizer a nós, confiem em mim. Eu que tirei Lázaro do sepulcro, eu mesmo entrarei no sepulcro, no lugar de Lázaro, no teu lugar, para lá no sepulcro, destruir a morte. Para com minha morte te libertar da morte. É isso que Jesus está nos falando hoje através do Evangelho. É isso que o Senhor quer te mostrar, meu irmão e minha irmã, hoje. Ele quer entrar no sepulcro da nossa existência, no sepulcro verdadeiro, nesses sepulcros que nós um dia seremos enterrados. Jesus entrou num sepulcro também, para ali destruir o reinado da morte sobre nós.
entrou na morte para abrir-nos a vida. Entrou na morte para matar a morte. E meus irmãos, minhas irmãs, essa é a nossa alegria cristã. É isso que nós vamos proclamar com fé no domingo que vem, domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Nós vamos, nos ramos, celebrar a realeza de Cristo e no Evangelho escutar a paixão do Senhor. Para recordar que Ele entra na morte livremente. Ele se dá, ninguém o obriga, ninguém tira a vida dele, Ele a dá livremente. E dá para destruir a morte e para nos conferir a vida verdadeira. Meu irmão, minha irmã, vamos com gratidão nesse domingo olhar para essa caminhada da Quaresma e dizer: Senhor, obrigado por caminhar conosco. Obrigado porque Tu és água, água da vida eterna. Obrigado porque Tu és a luz do mundo que iluminou a nossa cegueira. Obrigado porque Tu és ressurreição e vida. Obrigado porque Tu caminhas conosco. Não nos abandonaste ao poder da morte e do pecado. E hoje São Paulo, na segunda leitura, ele volta a palavra para nós e diz: meus irmãos, diz São Paulo, nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o desejo de Deus no final dessa Quaresma. Que nós tenhamos combatido desde o primeiro domingo o reinado da carne sobre nós. Os nossos impulsos violentos, a nossa escravidão do mal. Esse é o sentido do jejum, da penitência, das mortificações, da oração mais intensa, da caridade que praticamos nessa Quaresma. Que o reinado do Espírito se estendesse sobre nós. Porque é nesse reinado do Espírito que com Cristo ressuscitaremos para a vida eterna. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. É o que rezávamos no salmo de hoje. E é exatamente com este salmo que vamos terminar a nossa homilia. Eu te convido, feche os teus olhos agora, você que está em casa, acompanhando esta Eucaristia. E diga ao Senhor: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai minha oração. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha súplica. E a minha súplica hoje, Senhor, é: vence em mim a morte. O poder do pecado e do mal que ainda me arrastam. O poder da malícia que ainda me seduz. O poder, Senhor, dos meus muitos vícios que ainda me enganam. Da profundeza eu te clamo, da profundeza do meu sepulcro, dos meus pecados eu te clamo. Salva-me, Senhor, porque eu sei que Tu és ressurreição, que Tu és vida. Grita para mim hoje: Gabriel, vem para fora. Gabriel, vem para a vida. Grita, Senhor, e salva-me. Desata-me, Senhor, como desataste Lázaro. Dá-me vida nova, Senhor, como Tu deste a Lázaro. Liberta-me, Senhor, para que eu possa dizer como Marta, como Maria: creio que Tu és o Filho de Deus. Creio que Tu és ressurreição, que Tu és vida. Nessas semanas que se aproximam, a grande semana, a Semana Santa, que começa no próximo domingo, que o Senhor possa me fortalecer, Senhor, para eu ser fiel contigo na cruz, para que um dia, no final desta minha vida terrena, eu experimente a glória da Tua ressurreição. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz